que foi a palavra, Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, despertamento do Senhor sobre a tua igreja, Senhor Jesus, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, diante de ti, para fazer a tua vontade, não a nossa, Senhor Deus. Então, o Espírito Santo vem ensinar, vai fazer essa obra, Pai, porque essa obra não é nossa, é obra, Senhor Jesus, Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa, Pai. Eu te peço, no teu santo e nome poderoso, venha nas tuas obras, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Neste momento, nós iniciamos o trabalho do Senhor com uma oração. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, diante de Ti, ó Pai, nós iniciamos, ó Pai, o trabalho do Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha cumprir dentro dessa obra o teu querer, a tua vontade, ó Pai, na vida dos irmãos, dos obreiros, ó Pai, dos pastores desta obra, ó Pai, que as tuas mãos, ó Pai, venha estar, ó Pai, junto com cada um deles. Pai, visita a todos neste momento, ó Pai, Tu és um Deus rico em misericórdia e compaixão, ó Pai, por isso nós te pedimos, ó Pai, fica conosco em todo tempo, em todo momento, em todo instante, Pai, que as mãos do Senhor venham fazer de cada um de nós mais do que vencedor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar, venha guardar e venha proteger. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis caírem em tentações, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Na estrada
Abra sua Bíblia junto comigo em Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 5, 4, verso 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ei, glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, aleluia. Apocalipse 5, versos 4. É uma página um pouquinho para frente só. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler o 4 para nós entender. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, desceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Com teu poder em tua
Milton, né? Para eu estar falando de prosperidade, para que os irmãos possam ofertar, dizimar, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém, aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 37, 5. Amém, aleluia. Irmãos, eu amo tanto essa palavra. Amém, aleluia. Olha que palavra bonita. Glória, aleluia, Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sim, Pai. Confia nele. E ele tudo fará. Glória, aleluia. Possivelmente a cidade é rápido, irmão. O caminho nosso nas mãos do Senhor. Amém, aleluia. Às vezes nós chegamos aqui num dia tão ruim, É verdade, Senhor. coisas que não agradou o nosso dia, Jesus. mas a palavra está dizendo para nós hoje: entrega para Ele, entrega teu dízimo, a tua oferta, entrega a tua casa, entrega teu serviço, entrega a tua família, entrega tudo na mão Sim, dele. Jesus. E a palavra está dizendo: tudo Ele fará. Aleluia. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, ele faz aquilo que você não pode fazer, mas Ele pode fazer. Glória a Deus, aleluia. A palavra também nos diz que tudo é possível ao que crê. Então, irmão, traga a tua oferta, a tua primícia, o teu dízimo, com fé, que o Senhor já fez. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Assim como a tua presença é maravilhosa, Senhor. A tua palavra me diz também, Senhor, em Isaías: se quiseres, tereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está na tua presença, Senhor. É viver contigo, Senhor. E saber que o Senhor faz tanta coisa para nós, Senhor. E com essa gratidão, Senhor, entregamos nosso dízimo, nossas ofertas, nossas primícias na mão daquele que tudo pode fazer por nós. No santo nome de Jesus. Amém. Deus te amar. Aleluia, Senhor. Assim
ofertas, as primícias da tua igreja, sobre o teu altar, Senhor. E nós cremos, Senhor, e sobre as tuas mãos está. Então, Pai amado, Pai querido e Pai nosso, está nas mãos daquele que tudo pode fazer. O milagre que cada um precisa na sua casa, na vida financeira, se for portas abertas, Senhor, o Senhor está nas suas mãos. E nós temos certo da vitória no santo nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor está ali para ser lida, mas antes de ler, vamos fazer uma oração igual a Davi fez, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora os irmãos vão ler o 4 e o 5. Eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: não chores, e eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, desceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Glória a Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, fala com a tua igreja agora, ó Pai, de uma maneira que ela entenda, compreenda e receba. Pai, que cada um de nós venha crescer na graça, no conhecimento, no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem assentar. E eu queria te falar da palavra do Senhor, que ela diz assim, que uma das pessoas mais velhas, a palavra ancião significa uma pessoa mais velha. Uma das pessoas mais velhas, o que acontece? Ela chorava muito, porque ninguém havia digno de abrir um livro. Esse livro aqui que está falando é o livro da salvação, mas tem 3 livros que levam a pessoa salva, que é o livro da salvação, o livro das obras e o livro da nossa conduta. Todos estão escritos diante de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ter o nome escrito no céu ou na rocha, que é Jesus. Aí você fala assim: mas puxa vida, como que é isso? Isso é o seguinte: Deus, ele fez a obra por nós, ele venceu tudo por nós. Só que nós, na face da terra, nós temos a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai guiar eu e você para que nós não vivemos em pecado. O pecado para o cristão é como se fosse um tropeço. Mas o maior problema da igreja na face da terra é porque a igreja não quer sair do pecado. Você entende? A pessoa não quer abandonar o pecado. Você entende? E a Bíblia, ela dá conselho para mim e para você. Ele diz assim: ó, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que fazia tudo errado, que roubava o seu patrão, né? Quando a pessoa entra dentro do banheiro e deixa de trabalhar, ela está roubando o seu patrão. E aí o que acontece? Não faça mais isso. Aquele que sonegava imposto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aquele que não entregava o seu dízimo, entrega, porque você tem que entregar aquilo que é de Deus. O livro de Malaquias, ou até mesmo o próprio Jesus, em 23 e 23 de Mateus, ele diz aos fariseus: vós hipócrita, dai o dízimo do coentro, do moinho e da hortelã. Deveis fazer essas coisas. Então deveis pagar ou fazer essa coisa correto, mas sem omitir aquela que é o amor, a misericórdia e a compaixão. E aí a gente vem do mundo onde nós podíamos fazer tudo errado. Nós podíamos xingar, nós podíamos brigar, nós podíamos fazer tudo. E agora, sendo de Cristo, a gente não pode mais ter essa atitude. Nós não podemos mais ter esse caráter. O Senhor Jesus, ele entrou na nossa vida para nos mudar por completo. Está certo que em toda a tua vida você não vai conseguir ser perfeito.
perfeito, você vai conseguir andar com o perfeito, que é Jesus. Você vai conseguir andar com o perfeito, que é o Espírito Santo. Você vai conseguir andar com o perfeito, que é Deus. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com o perfeito, que é Deus, mas nunca falou que Enoque era perfeito. O apóstolo Paulo, ele diz um conselho para a igreja. Ele diz assim, uma das coisas eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam, o pecado, e avanço para as que diante de mim estão, para a soberana vocação em Cristo Jesus. O que ele estava dizendo? Que todos os dias nós carecemos de nos purificar e abandonar o pecado, porque o pecado é como sujeira, amém? Se você não tomar banho todo dia, você vai pegar aquele rufo, né? Antigamente nós chamávamos de rufo, hoje nós chamamos de encardume, ou hoje nós podemos chamar de sujeira também, aquilo que fica no nosso corpo. Pessoas que passam muito tempo sem tomar banho, começam a acumular sujeira, não é acumular dinheiro, não, é sujeira mesmo, é terra. E aí o que acontece? A pessoa carece de se limpar. Assim também é o cristão. Se o cristão não for lavado pela água viva, pelo poço de água viva que vai saltar para a vida eterna, eu e você, meu amado, nós não vamos conseguir, porque o pecado nos embaraça, o pecado nos cerca, e o pecado faz o quê? Ele nos tira da presença de Deus. Aí você fala assim, como o pecado vai me tirar? Vai, porque você deu mole. Como assim deu mole? No lugar de eu resistir, como está escrito no livro de Tiago, eu não resisti. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo, sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e o diabo fugirá de vós. Então, como que nós resistimos? Com o perfeito que é Jesus. Jesus é a própria palavra. Se eu e você estiver firmado na palavra de Deus, nós vamos resistir a tudo aquilo que se chama pecado. Toda vez que o pecado vir na nossa vida, aquelas ofertas escandalosas, nós vai dizer não. E pecado, irmão, é uma coisa terrível, porque a Bíblia fala no livro de Tiago que o pecado vem pela janela dos olhos. A pessoa vê, deseja, depois o que a pessoa faz? Ela planeja no seu coração e depois ela cede ao pecado. Então o pecado não vem de uma vez na vida do crente. Ele vem não pela ignorância, ele vem porque a pessoa cede. Mas se nós resistir, se nós dizer não para ele e sim para Deus, saiba de uma coisa, você vai ser bem-aventurado. Eu lembro que quando eu fui para casar, eu era solteiro na época, meio doidão, eu era meio louco. Aí eu fui para casar, e no dia do meu casamento, eu estava perante o juiz, Deus não falou na boca do juiz, mas Deus falou no meu coração, falou assim, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Se você obedecer minha palavra, você será tu uma bênção. Mas se você desobedecer, para você a palavra de Deus vai ser uma maldição. Então, para todos nós, isso funciona. Se eu me esforçar, não estou porque você vai conseguir, me esforçar para ficar junto com o perfeito que é Jesus, é claro que Jesus vai interceder por você e vai fazer com que você vá no céu. É por isso que existe o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Tem gente que fala nada, mas não é nada. A palavra é aiteó na língua hebraica, que significa o Senhor é o meu pastor e nunca nos faltará. Ele sempre estará presente. Até mesmo porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Então não tem como você fugir da presença de Deus. O salmista diz, se eu for ao alto dos céus, lá o Senhor está. Se eu descer na
lá o Senhor está. Se eu subir da face dos homens, lá o Senhor está. Então é impossível que um homem fuja da presença de Deus. Mas tem uma coisa: o homem não consegue fugir da presença de Deus, mas o homem consegue tirar Deus do seu coração. De que jeito? Tomando as atitudes erradas. Se você me perguntar por que uma pessoa ela chega à falência, eu vou te falar que é uma sucessão de erros que ele toma. Ele sai para trabalhar, o patrão às vezes está com a cabeça quente, vai falar com ele, aí ele discute com o patrão dispensa ele e contrata outro. Aí ele vem para casa desempregado, tem aluguel, tem água para pagar, tem isso, tem aquilo, e ele não tem mais o trabalho. Aí ele sai para vender na rua, vamos supor que ele seja um vendedor, ele sai para vender alguma coisa na rua, todo trabalho existe seus espinhos. Aí chega lá uma pessoa que maltrata ele joga tudo para o ar e fala: eu não vou trabalhar mais nisso aqui não. Então ele vai tendo uma sucessão de erros que leva ele a ir morar na rua, que leva ele a se tornar uma pessoa perdida, uma pessoa destruída na face da terra. Mas você quer ver como que é maravilhoso? A Bíblia fala assim que nós temos que sujeitar o nosso Senhor como se fosse a Deus. Então todo aquele que é teu patrão, você tem que servir ele de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. O que vai acontecer? O teu patrão jamais vai querer te dispensar. Por quê? Porque na cabeça dele ele falou assim: a última pessoa que eu quero mandar embora é aquele fulano de tal. Por quê? Porque ele faz tudo que eu peço. Aleluia! Como é que ele manda? Ele pede para você. Olha para você e fala assim: ó, fica aqui porque eu tenho de sair, eu tenho que fazer compra. Você entende? Olha, faz isso aqui. E você faz com todo amor e carinho, porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. Aleluia! Aí você começa a prosperar na vida, você começa a enriquecer na vida. Glória a Deus! Agora, quando você faz com o patrão, você começa a perder tudo. Você está entendendo? Eu entrei no hotel. Quando eu entrei no hotel, eu fiquei 1 ano com o pessoal fazendo reunião, querendo me tirar de lá dentro do hotel. Aí o que aconteceu? Eles tudo foram mandados embora e eu continuei. Inclusive todos os chefes que eram acima de mim foram mandados embora. E a equipe que fazia a reunião, todos foram para a rua. Deus formou uma nova equipe lá. E hoje eles veem que eu sou essencial. Mas por que eu sou essencial? Eu sou uma pessoa especial porque eles chamam de bênção? Não. É porque tudo aquilo que eu faço para eles, eu não faço para o Windows e eu não faço para o meu chefe. Eu faço para Deus. Aleluia! Então eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar ao máximo, e eu vou chegar no meu limite, porque eu sei que o Senhor renova as minhas forças. Aleluia! Glória a Deus! E com isso, irmão, faz 2 anos, está esperando 2 anos que eu estou lá. E hoje o pessoal olha no hotel e fala assim: não pode ter o hotel sem a bênção. Eles me chamam de bênção, eles me chamam de Sidney. Se você chegar lá e falar assim: aonde está o Sidney José da Silva? Ninguém sabe, nem no rádio. Mas fala assim: ó, bênção, todos eles conhecem. O que eu benço a bênção. Glória a Deus! E você tem uma ideia até na refeição. Quando eu sento no restaurante, pode ser a comida mais simples que eles fizeram. E fala assim: hoje está um banquete. Vocês podem fazer bolinho de arroz, hoje está um banquete. Vocês fazem arroz com arroz, é um banquete para mim. Aí o pessoal fala assim: não, esse aí é uma bênção mesmo. Aí o que faz? Estimula o cozinheiro a fazer cada vez melhor. Quando eu encontro ele, eu falo assim: nossa, até as comidas simples com você fica especial. O que vai fazer? Você está estimulando aquela pessoa a fazer cada vez melhor. Por quê? Porque todo alimento que
Deus, Ele é bom em todo tempo. Só de nós ter o alimento para nós encher a barriga, nós temos que dar graças a Deus. Se eu pegar você agora e for em alguns lugares da África do Sul, onde nós temos o projeto lá, que nós estamos agora, graças a Deus, com a caixinha para mandar dinheiro para eles lá, você vai ver que eles, pela misericórdia de Deus, só almoçam as crianças. E não tem janta, não tem café da manhã. E nós estamos esforçando no máximo para dar almoço, janta e café da manhã para aquelas crianças. Que são mais de 100 crianças que tem na África do Sul, que a gente tem um trabalho lá dentro. E eu digo para você, hoje, se eu comer arroz e feijão, eu dou graças a Deus. Minha esposa falou assim, eu não gosto de salsicha, viu? Aí minha esposa falou assim, eu não descongelei nenhuma mistura, eu fiz salsicha. Eu falei, tem arroz e feijão? Ela falou, tem. Eu falei assim, então eu como arroz e feijão. Ela falou, não é justo eu comer arroz e feijão, vou fritar um ovo. Ela ficou doida, você viu que banquete? Para quem ia comer arroz e feijão, teve até ovos. E não foi um ovo, foi ovos, né? Porque foi mais de um. Que delícia. E aí, irmão, eu digo para vocês, sem medo de errar, você lembra? Deus, Ele é bom em todo tempo. É nós que reclamamos mesmo. Você sabia disso? O problema maior de nós brasileiros é o seguinte, que se Deus te deu uma casa, presta bem atenção, de 4 cômodos, com a garagem, para você colocar o teu carro para ele não queimar a pintura, você olha e fala assim, mas essa casinha, eu queria uma mansão, amém? Aí se você pegar aquelas casas que custam R$1 milhão, que tem ali no Termas dos Laranjais, e eu e você não damos conta de pagar. Me pergunta por quê? Porque lá tem 16 funcionários para dirigir aquela casa. Tem a governança, tem o jardineiro, tem o piscineiro. A despesa da casa, ela é muito alta. Você entra num condomínio fechado, tem o condômino, né? Os irmãos que moram em condomínio aí sabem do que eu estou falando. Todo mês tem uma taxa para pagar lá, que não é uma taxa, é quase um salário mínimo. Amém? E se for para nós, vai ficar muito pesado. Então Deus já sabe disso. Os nossos irmãos que podem moram em condomínio fechado, casa com piscina, tudo certinho. E nós que temos um salário no nível mais abaixo, nós moramos no bairro comum, onde nós fazemos um muro para nós morar lá dentro. Amém? Eles vão ser abençoados no condomínio fechado, nas mansões, porque eles têm dinheiro para pagar funcionário, empregado, tudo certinho. E nós que não temos, nós vamos ser abençoados na casinha de 4 cômodos de quarto. A pessoa que é abençoado, que anda com carro importado, amém? Aí o carro importado paga-se imposto, e é uma quantidade de imposto alto. Os irmãos entenderam o que eu estou falando. E você tem um carro simples, igual eu tenho um Fox. Eu não tenho um carro importado, né? Mas eu tenho um Fox. Aí o Fox paga pouquinho. Aí todo ano esse pouquinho ainda fica pesado para mim. Agora imagina se eu tenho um carro importado. Imagina se eu tenho uma caminhonete. Então Deus, Ele faz tudo certo. Quem ganha muito, gasta muito. Quem ganha pouco, gasta pouco. E assim todos sobrevivem. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você que não tem melhor paga do que para um trabalhador ver aquela fartura para comer e encher sua barriga. Você está entendendo? Não é as coisas que ela possui. Amém? Porque do mesmo jeito que morre um pobre que não tem nada, morre um rico, um bilionário. Todos vão para o mesmo lugar, a Bíblia fala. A diferença é com quem você vai ao mesmo lugar. Você vai sozinho ou você vai com Deus? Ou você vai ser arrebatado para o céu ou você vai ficar nessa terra perecendo? Ali diz a Escritura que ele chorava muito. Por quê? Porque ele não tinha expectativa de salvação. Aí o que aconteceu? Quando
Porque Maria era parente de quem? Parente de Davi. Não sei se os irmãos sabem disso. Maria não era só agraciada. Maria era parente do nosso irmão Davi. E aí o que aconteceu? Por isso que fala a raiz de Jessé. Porque Jessé teve vários filhos. E aí passou geração e geração e geração e geração, e eles se tornaram a tribo de Judá. E aí o que aconteceu? Dessa tribo nasceu uma mulher obediente, que estava noiva para casar com José. Só que antes dela ter os filhos com o esposo, Deus colocou no ventre dela algo do Espírito Santo. Por isso que diz assim que a salvação veio dos judeus, porque eles precisavam de uma barriga, porque Jesus tinha que vir sobre a terra como todo ser humano vem, por uma mulher. Mas até os 9 meses de idade, José não se deitou com Maria, ela continuava virgem. E ela teve Jesus Cristo sendo virgem. E depois José teve Tiago, teve João, teve Judas e teve as suas irmãs. Então, José teve um monte de filhos, né? Graças a Deus. Crente é assim, a maioria dos crentes de antigamente, a riqueza deles era filho. Amém? Agora, na era futura que a gente está, geralmente ninguém mais quer ter aquele monte de filho. Porque hoje as despesas dos filhos ficam muito caras. Hoje muda, né? Hoje você tem que pagar estudo para filho, e aí você tem que pagar algumas faculdades. E se o teu filho escolher medicina, você vai ter que trabalhar de noite. Se tiver um filho só, teu filho escolher medicina, eu acho que é 9 mil a 10 mil reais por mês. Então por ano vai dar 120 mil por aí. E não é qualquer um que consegue pagar isso. Eu mesmo não dou conta de pagar. Você entendeu? Então hoje os pais pensam muito em ter filho por causa da despesa que é muito alta depois, dependendo o caminho que o filho escolher. Agora, voltando para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela diz assim, que ninguém havia digno para abrir e trazer para mim e para você a salvação e nos compreenda. Como é que eu não quis falar, gente? Quando você está vazio e você precisa de ser cheio, amém? Tem um espaço dentro de você. Eu sei disso porque eu já fui do mundo, eu não fui toda a vida cristão. Até os 24 anos de idade, e eu era para ser uma pessoa rica, porque eu ganhava muito dinheiro. Mas do mesmo jeito que eu ganhava dinheiro, eu gastava tudo à toa, porque tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio, eu não sabia o porquê, porque eu estava no mundo, né, ignorante. E esse vazio, ele encheu, não com o casamento, nem com os filhos, nem com os netos que eu tive. Eu tive 3 filhos, né? Tinha que pescar todo, né? Agora você está seguindo o seu. Glória a Deus. Aí minha esposa teve 3 filhos, e aí os meus filhos casou, então por isso que eu falo que eu tinha, né? Porque agora eles não estão mais no seio da família. E eles casaram, cada um tem sua família, me deram 8 netos aí, é 8, né? Acho que é 8, né? 8. A Rafa do Tacho está com 3 anos, que é a Antonella. Então, aí o que aconteceu? Eu era uma pessoa muito vazia. E no mundo, eu nunca tive nada. Como assim, pastor? E eu fui namorar e casar com 30 anos de idade. Então, no mundo, nós sentávamos numa lanchonete, a única coisa que eu conseguia ter era dinheiro. Você sentava numa lanchonete, você via os casais namorando, até no mundo mesmo, casando. E eu, que era um deles, tinha o Donizete, que chamava de Tatu, e tinha o Sérgio Roberto Bueno, que chamava de Boca, sentava, eram os 3 feios. Ninguém queria, né? Então o que acontecia?
Nós sentávamos e ficávamos admirando os outros casais que namoravam, e nós nunca teve nada. Além disso, ainda tinha um vazio dentro de nós tinha beber, fumar e usar droga para poder preencher aquele vazio. Mas quando Deus se apresentou na minha vida, que eu desci as águas, e depois de um ano eu fui liberto da bebida, das drogas e de tudo aquilo que eu fazia, o que aconteceu? Não cabia mais nada. Encheu de tal ponto que se eu encontrasse droga eu não usava, se eu encontrar bebida hoje, não tomo nem refrigerante, irmãos. Amém? Hoje, eu não sei se é porque eu trabalho no hotel, hoje eu só tomo suco, minha esposa sabe disso, é suco e água. Então nem refrigerante eu não tomo, porque me falaram assim que parece que refrigerante faz mal, ele incha não por causa do refrigerante, por causa do açúcar que tem muito. E eu parei de tomar refrigerante. Eu quero ver os meus netos, bisnetos, tataranetos, então eu quero viver bastante para mim ver todas as gerações. Então para isso eu decidi não tomar mais refrigerante. É uma decisão pessoal, e eu até faço, quando a gente faz festa aqui, a gente serve refrigerante para os irmãos que tomam, não tem nada contra, mas eu mesmo não bebo. Os irmãos entender o tanto que a presença de Deus, ela muda a nossa vida. Ela muda o nosso caráter, nossas atitudes. Os irmãos têm uma ideia, eu no mundo, eu era uma pessoa malandra, pegava o dinheiro dos outros, não pagava, comprava, não pagava. Hoje essa igreja aqui, ela não está acabada do lado de fora, mas não deve um centavo para ninguém, comprava tudo à vista. Os funcionários que trabalhou aqui, todos foram pagos. Os irmãos falaram assim, puxa vida, de uma pessoa mundana, pessoa que não pagava ninguém, caloteiro, Deus transformou. O comportamento é outro. Por quê? Porque agora eu não ando mais sozinho, eu tenho um nome a honrar, eu tenho um nome a zelar. Que nome que é esse? É o nome do Senhor. Aí você fala assim, mas como assim? O caráter da minha pessoa mudou completamente pela minha salvação. Por quê? Porque eu já não estou mais sozinho. Eu estou com Deus. Nós estamos com uma igreja só dentro do ministério. Eu poderia ter um monte. Só que se eu tiver um monte de igreja, todos os aluguéis que eu assumi do salão, eu vou pagar, independente do obreiro pagar ou não. Por quê? Porque na minha opinião, a pessoa que é de Deus, ele não fica devendo nada a ninguém a não ser o amor. Já pensou pregando o evangelho aqui, o camarada para na porta e fala assim, eu pago meu aluguel. O que você vai fazer para herdar a salvação? Ele dá um grito lá, paga o meu aluguel. Você está entendendo? Então não pode. O caráter de uma pessoa que está em Cristo Jesus tem que mudar. O maior problema nosso é o seguinte, que às vezes a gente tem condição de ter um carro, a gente quer uma caminhonete que custa mais caro. A gente tem que aprender a viver com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E aí você ser feliz com aquilo. É como o dia e a noite. Se ele não fosse suficiente para você vir à igreja adorar a Deus, ele tinha feito um dia de 36 horas. Para que sobrasse tempo para você adorar a Deus. Como ele fez em 24 horas, ele te pede apenas o dízimo do dia. O que é um dízimo do dia? É 2 horas e 40 minutos na presença dele. Mas você fala assim, puxa vida, pastor, até nisso você tem que ser fiel. Meu irmão, eu trabalho às 5 horas da manhã. E eu acordo mais ou menos, minha esposa sabe, 2 horas da manhã. E eu oro com os irmãos, depois eu vou para o meu trabalho, você entendeu? Trabalho, volto e venho para a igreja. Para cumprir o quê? Aquilo que é determinado por Deus. Todos nós, independente de ser grande ou pequeno, temos condição de fazer a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você tem que querer. Você que tem que tomar a decisão, não, é a vontade de Deus, eu quero.
Aí o que acontece? Deus vai te ajudar. Tem gente que fica brava comigo, falando assim, mas pastor, vamos supor, em relação à vida de conjugal, a gente tem uma atitude para tomar com os nossos cônjuges. O homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A mulher tem que ter devida benevolência para o seu esposo, porque é ele que vela pela casa. Então é uma união. Os filhos têm que obedecer aos seus pais. Você vendo? A gente ensina isso, mas parece que é uma coisa que é muito pesada. Mas não é a palavra de Deus. É a vontade de Deus que você faça assim. Por quê? Porque a vida vive em harmonia. Tem gente que fala assim, eu amo meu filho, mas deixa o filho fazer o que quer. Isso não é amar, isso é dar comida. Você tem que aprender que quando você tem filho, o teu filho é rebelde, ele tem que ser criado no sim ou não. Porque se você não colocar limite para o teu filho, não adianta depois você querer chorar no velório dele. Ou quando ele for condenado e pegar um monte de anos de cadeia. É você que tem que educar. Deus deu para você educar. Teu filho pode até fazer errado, mas você tem que chegar nele e falar assim, filho, você está fazendo isso, mas eu não concordo. Você está bebendo, você está fumando, você está usando drogas, você está prostituindo, não pode passar a mão na cabeça. E dizer assim, filho, a palavra de Deus diz que você vai fazer está errado. Deus é contra e eu também. Você tem que mostrar a tua posição, ainda que ele continua fazendo coisa errada. Ainda que ele saia de um bico desse tamanho e depois ele vai voltar a conversar com você, porque você é o único pai dele, a única mãe dele. Você está entendendo? Ele vai cortar a amizade com você. Só que o que acontece? Você vai continuar amando ele, mas ele tem que saber que nas coisas erradas que ele faz, você não concorda. Porque o maior peso hoje em dia dos pais é o seguinte: eu não ensino meu filho quando é pequeno. O meu filho cresce, amém? E ele cresce uma criança mimada, faz tudo aquilo que quer. O dia de amanhã ele faz aquilo que quer, mas se torna um peso para você. Mas como assim, pastor? Vou ensinar isso para os irmãos. Ele casa, não gosta de trabalhar, é você que tem que sustentar a esposa dele. Como que é, pastor? É assim mesmo. Então, irmãos, é bom você ensinar de pequeno, porque a palavra de Deus pede para você ensinar. E não só ensinar isso aí, como ensinar, você tem que vir à igreja, você tem que adorar a Deus. Mesmo que depois, aos 13, 14, 15 anos, que ele começa a trabalhar, não quer mais. Mas aqui é o caminho do Senhor, é assim que você tem que fazer. Ele tem que saber que você é servo de Deus. Agora, quando você concorda com ele, você se torna mundo com ele, gente. Imagina só, eu tenho um filho meu mais velho. Ele bebe, eu sou pastor. Aí eu passo lá no bar, ele fala assim, pai, me arruma um dinheiro aí. E eu sei que ele está pedindo dinheiro para comprar bebida, vamos supor. Aí eu chego e dou 100 contão para ele, é mesmo, igreja? O dono do bar vai ficar todo feliz. Me pergunta por quê? Porque ele vai gastar tudo com bebida. Amém? E quem vai encher o bolso é o dono do bar e o fabricante de bebida. E o meu filho eu vou estar matando ele. Porque a bebida alcoólica mata, o cigarro mata, as drogas matam. Não é o problema de você gastar o teu recurso. O problema é de você fazer errado e você está matando teu filho, então você não ama ele. E a Bíblia fala que o fruto do nosso ventre é abençoado. Agora, se você deixa teu filho fazer tudo errado, imagina, teu filho vai à escola e não estuda. Aí a professora chama lá e fala assim, o teu filho não estuda, como que faz? Amém? O teu filho não estuda, como que faz? E eu conheci um pastor, você sabe o que ele fez? O filho dele estava fazendo faculdade, o filho dele não passou na faculdade, foi lá e conversou com os professores, olha, não estuda. Não estuda? Não. Pegou e mandou ele para a casa do tio. Chegou lá na casa do tio e falou assim,
trata ele como um funcionário, porque o tio dele era empresário. Aí colocou ele na fábrica para trabalhar, trabalhou durante um ano. Aí depois ele voltou para poder visitar os pais. Aí falou assim: e aí, fulano, você vai trabalhar ou você vai querer terminar a faculdade? Não, pai, eu agora vou estudar, vou terminar a faculdade. Por quê? Porque tem que trabalhar para poder se sustentar, irmão. Então quem ensina nós, os filhos, é nós, através do quê? Da palavra do Senhor. Amém, igreja? Se coloque de pé, que eu quero orar para a tua vida. Entendeu? Porque eu sei que a Bíblia fala assim, ó, que longo é o ministério da palavra. Então não é fácil obedecer a palavra de Deus, mas Deus vai transformando eu e você todos os dias. A Bíblia fala assim que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E eu sei que eu e você, nós somos imperfeitos na criação dos filhos, na conduta do nosso cônjuge, mas eu e você, nós temos que procurar de todas as maneiras alcançar a perfeição com Cristo Jesus. Então nós vamos fazer uma oração para a missionária. Ela está aí, né? Missionária Paula, ela vai estar orando para abençoar a tua vida. É minha esposa, meu irmão, por isso que eu falo dessa maneira, né? E aí depois o irmão e pastor Paulo, ele vai estar orando para fazer a campanha da Seara. Amém. Curva a tua cabeça e coloca as duas mãos sobre o teu coração. Amado, querido Deus, o Senhor falou conosco de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa. Verdadeiramente aprendemos mais de Ti nesta noite. Mas, Pai querido, Pai amado, grava, Senhor, este ensinamento em cada coração, em cada mente, que nós possamos sempre lembrar do ensinamento desta noite e que o Senhor nos dá força para que nós possamos colocar em prática, meu Pai. E neste momento, Senhor, se nós pecamos, se nós erramos por falta, falha, que o Senhor nos perdoa e através do seu perdão santo e poderoso, o Senhor concede para nós uma vida espiritual segura em Ti, escondida em Ti, protegida em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir fielmente, Pai, debaixo da concordância da Tua santa e gloriosa palavra. Ensina-nos, ó Pai, a andar na luz da Tua palavra, como diz ali o Salmo 105, verso 119, verso 105. Lâmpada para os teus pés e luz para o nosso caminho é a tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, Pai amado, nesta noite, continua trabalhando em cada vida, em cada coração. Continua, Pai, falando conosco. Toda a vida que nós precisarmos, que nós buscar, que o Senhor venha resplandecer o teu rosto, a sua face para nós, para o nosso lar, Pai, para os cônjuges, meu Deus, para os nossos filhos, Pai. Tua palavra diz que a nossa descendência, ela é abençoada, ela é segura, ela é protegida pelo Senhor. Então dai-nos, ó Pai, o espírito de autoridade, para que nós possamos criar a nossa descendência, Pai, a nossa herança nos caminhos do Senhor. Usa cada um de nós como vaso, como instrumento, Pai, aprovado por Ti. Coloca, Senhor, as palavras de liderança sobre a nossa boca, sobre o nosso coração. Que nós e a nossa casa possamos dar testemunho de um verdadeiro Deus fiel, que tudo pode, que tudo faz e que tudo nos ajuda. Assim é o que nós te pedimos, meu Deus, e nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Irmãos, como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz o Senhor, descansará. Que o amor de Deus, que a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o maravilhoso Espírito de Deus, que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, na nossa família, nos nossos entes queridos e sobre toda a obra das nossas mãos, possa encerrá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor, e todos os amados ouvintes possam dizer